Zacarias. Capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a haver a palavra de Jeová para Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Jeová ficou indignado com os vossos pais, muitíssimo. E tens de dizer-lhes: Assim disse Jeová dos exércitos: Retornai a mim, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e eu retornarei a vós, disse Jeová dos exércitos. Não vos torneis como os vossos pais, aos quais clamaram os profetas anteriores, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos. Por favor, recuai dos vossos maus caminhos e das vossas más ações. Mas não escutaram e não prestaram atenção a mim, é a pronunciação de Jeová. Quanto aos vossos pais, onde é que estão? E quanto aos profetas, continuaram a viver por tempo indefinido? No entanto, no que se refere às minhas palavras e aos meus regulamentos que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram eles os vossos pais? Então retornaram e disseram: Segundo aquilo que Jeová dos exércitos intentou fazer a nós, conforme os nossos caminhos e conforme as nossas ações, assim ele nos fez. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio haver a palavra de Jeová para Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Vi de noite, e eis um homem cavalgando num cavalo vermelho, e ele estava parado ainda entre as murteiras que havia no lugar fundo. E atrás dele havia cavalos, vermelhos, rubros e brancos. E eu disse então: Quem são estes, meu senhor? A isso me disse o anjo que falava comigo: Eu mesmo te mostrarei quem são estes. Então me respondeu o homem que estava parado entre as murteiras e disse: Estes são os que Jeová enviou para andar pela terra. E eles passaram a responder ao anjo de Jeová, parado entre as murteiras, e a dizer: Andamos pela terra, e eis que a terra inteira está sentada quietamente e tem sossego. De modo que respondeu o anjo de Jeová e disse: Ó Jeová dos exércitos, até quando não terás misericórdia com Jerusalém e com as cidades de Judá, que verberaste por estes 70 anos? E Jeová passou a responder ao anjo que falava comigo com boas palavras, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo prosseguiu, dizendo-me: Clama, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Com grande ciúme fui ciumento de Jerusalém e de Sião. Com grande indignação estou indignado contra as nações despreocupadas. Pois eu, da minha parte, indignei-me um pouco, mas elas, da sua parte, ajudaram a calamidade. Portanto, assim disse Jeová: Certamente retornarei a Jerusalém com misericórdias. Minha própria casa será construída nela, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e estender-se-á sobre Jerusalém o próprio cordel de medir. Clama mais, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Minhas cidades ainda transbordarão de bondade, e Jeová ainda há de sentir lástima de Sião, e realmente ainda escolherá Jerusalém. E passei a levantar os olhos e a ver, e eis que havia 4 chifres. De modo que eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? Por sua vez, ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Além disso, Jeová mostrou-me 4 artífices. Então eu disse: Que vieram fazer estes? E ele prosseguiu, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá a tal ponto que absolutamente ninguém levantou a sua cabeça. E estes outros virão para fazê-los tremer, a fim de arremessar para baixo os chifres das nações que levantam um chifre contra a terra de Judá para dispersá-la.
Capítulo 2. E passei a levantar os olhos e a ver, e eis que havia um homem, e na sua mão havia uma corda de medir. Eu disse, pois, aonde vais? Por sua vez, ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saía o anjo que falara comigo, e outro anjo saía ao seu encontro. Ele lhe disse então, corre, fala aquele moço lá, dizendo, como terra campestre será Jerusalém habitada, por causa da multidão de homens e de animais domésticos no meio dela. E eu mesmo, é a pronunciação de Jeová, tornar-me-ei para ela uma muralha de fogo ao redor, e tornar-me-ei uma glória no meio dela. Fugi, pois, da terra do norte, é a pronunciação de Jeová. Pois eu vos dispersei na direção dos quatro ventos dos céus, é a pronunciação de Jeová. Sião, escapa-te, tu que moras com a filha de Babilônia. Pois assim disse Jeová dos exércitos. Indo atrás da glória, ele me enviou às nações que vos despojavam, pois aquele que toca em vós, toca no globo do meu olho. Pois eis que sacudo minha mão contra eles, e terão de tornar-se despojo para os seus escravos. E vós haveis de saber que o próprio Jeová dos exércitos me enviou. Grita alto e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e vou residir no teu meio, é a pronunciação de Jeová. E naquele dia certamente se juntarão muitas nações a Jeová, e tornar-se-ão realmente meu povo, e eu vou residir no teu meio. E terás de saber que foi o próprio Jeová dos exércitos quem me enviou a ti. E Jeová há de tomar posse de Judá como seu quinhão sobre o solo sagrado, e ainda terá de escolher Jerusalém. Cala-te toda a carne perante Jeová, porque ele despertou na sua santa habitação. Capítulo 3. E ele passou a mostrar-me Josué, o sumo sacerdote, de pé perante o anjo de Jeová, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. O anjo de Jeová disse então a Satanás, Jeová te censure, ó Satanás, sim, censure-te Jeová, aquele que escolhe Jerusalém. Não é este um tição arrancado do fogo? Ora, quanto a Josué, aconteceu que estava vestido de vestes imundas, e estava de pé perante o anjo. Então ele respondeu e disse aos que estavam de pé perante ele, removei dele as vestes imundas. E prosseguiu, dizendo-lhe, vê, fiz que passasse de ti o teu erro, e és vestido de trajes de gala. Então eu disse, ponha-se-lhe um turbante limpo na cabeça. E eles passaram a pôr-lhe o turbante limpo na cabeça e a trajá-lo de vestes. E o anjo de Jeová estava de pé ali. E o anjo de Jeová começou a dar testemunho a Josué, dizendo, assim disse Jeová dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se cumprires a obrigação para comigo, então serás também tu quem julgarás a minha casa, e também guardarás os meus pátios. E hei de dar-te livre acesso entre estes que ali estão de pé. Ouve, por favor, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros sentados diante de ti, pois são homens servindo como portentos, pois eis que estou trazendo o meu servo renovo. Pois, eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre a única pedra há 7 olhos. Eis que gravo a sua gravura, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e num só dia vou afastar o erro daquela terra. Naquele dia é a pronunciação de Jeová dos exércitos, chamareis um ao outro, enquanto debaixo da videira e debaixo da figueira. Capítulo 4. E o anjo que falava comigo passou a voltar e a despertar-me, como a um homem que desperta do seu sono. Então ele me disse, que estás vendo? De modo que eu disse, vi, e eis que há um candelabro, todo ele de ouro, tendo no alto uma tigela. E sobre ele estão as suas 7 lâmpadas, sim, 7, e as lâmpadas no alto dele têm 7 tubos. E há 2 oliveiras ao lado dele, uma à direita da tigela e outra à sua esquerda.
Então respondi e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Que significam estas coisas, meu senhor? Portanto, o anjo que falava comigo respondeu e me disse: Não sabes realmente o que significam estas coisas? Eu disse, da minha parte: Não, meu senhor. Por conseguinte, ele respondeu e me disse: Esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, dizendo: Não por força militar, nem por poder, mas por meu espírito, disse Jeová dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma planície. E ele certamente produzirá a pedra de remate. Será aclamada: quão encantadora, quão encantadora! E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: As próprias mãos de Zorobabel lançaram o alicerce desta casa, e suas próprias mãos a terminarão. E terás de saber que o próprio Jeová dos exércitos me enviou a vós. Pois quem desprezou o dia das coisas pequenas? E hão de alegrar-se ver o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová, percorrem toda a terra. E passei a responder e a dizer-lhe: Que significam estas 2 oliveiras à direita do candelabro e à sua esquerda? Então respondi pela segunda vez e lhe disse: Que são estes 2 punhados de raminhos das oliveiras que, por meio dos 2 tubos de ouro, despejam de si o líquido dourado? Ele me disse, pois: Não sabes realmente o que significam estas coisas? Eu disse, da minha parte: Não, meu senhor. Por conseguinte, ele disse: São os 2 ungidos que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Então levantei novamente os olhos e vi, e eis um rolo voador. Portanto, ele me disse: Que estás vendo? Eu disse, da minha parte: Estou vendo um rolo voador, cujo comprimento é de 20 côvados e cuja largura é de 10 côvados. Então ele me disse: Esta é a maldição que sai sobre a superfície de toda a terra, porque todo aquele que furta, segundo ela, neste lado, tem ficado impune. E todo aquele que faz um juramento, segundo ela, naquele lado, tem ficado impune. Eu a fiz sair, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, e terá de entrar na casa do ladrão e na casa daquele que faz um juramento falso em meu nome, e terá de pousar no meio de sua casa, e terá de exterminar a ela e seu madeiramento e suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: Levanta os olhos, por favor, e vê o que é que está saindo. Eu disse, pois: O que é? Ele disse, por sua vez: Este é o efa que está saindo. E ele prosseguiu, dizendo: Este é seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa circular de chumbo, e esta é certa mulher sentada no meio do efa. De modo que ele disse: Esta é a iniquidade. E ele passou a lançá-la de volta no meio do efa, após o que lançou o peso de chumbo sobre a sua boca. Então levantei os olhos e vi, e eis que saíam 2 mulheres, e havia vento nas suas asas, e tinham asas semelhantes às asas da cegonha. E aos poucos levantaram o efa entre a terra e os céus. De modo que eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam o efa? Ele me disse, por sua vez: Para construir-lhe uma casa na terra de Sinear, e terá de ficar firmemente estabelecida, e ali terá de ser depositada sobre o seu devido lugar. Capítulo 6. Então levantei novamente os olhos e vi, e eis que vinham 4 carros de entre 2 montes, e os montes eram montes de cobre. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. E no terceiro carro havia cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, variegados. E passei a responder e a dizer ao anjo que falava comigo: Que são estes, meu senhor? Portanto, o anjo respondeu e disse-me:
Estes são os 4 espíritos dos céus que saem depois de terem tomado sua posição perante o Senhor de toda a terra. Quanto àquele em que estão os cavalos pretos, estes saem para a terra do norte. E quanto aos brancos, estes têm de sair para além do mar. E quanto aos malhados, estes têm de sair para a terra do sul. E quanto aos variegados, têm de sair e continuar a procurar para onde ir, a fim de andar pela terra. Então ele disse: Ide, andai pela terra. E começaram a andar pela terra. E ele passou a clamar a mim e a falar-me, dizendo: Vê, os que vão para a terra do norte são os que fizeram o Espírito de Jeová descansar na terra do norte. E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: Tire-se algo do povo exilado, sim, de Eldai e de Tobijá e de Gedaías, e tu mesmo tens de entrar naquele dia, e tens de entrar na casa de Josias, filho de Sofonias, junto com estes que vieram de Babilônia. E tens de tomar prata e ouro, e tens de fazer uma grandiosa coroa e pô-la sobre a cabeça de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. E tens de dizer-lhe: Assim disse Jeová dos exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele brotará de seu próprio lugar, e certamente construirá o templo de Jeová. E ele mesmo construirá o templo de Jeová, e ele, da sua parte, levará a dignidade, e terá de assentar-se e governar no seu trono, e terá de tornar-se sacerdote sobre o seu trono, e o próprio conselho de paz mostrará estar entre ambos. E a própria grandiosa coroa virá a pertencer a Elém, e a Tobijá, e a Gedaías, e a En, filho de Sofonias, como recordação no templo de Jeová. E virão os que estão longe e realmente construirão no templo de Jeová. E vós tereis de saber que o próprio Jeová dos exércitos me enviou a vós. E terá de acontecer, se sem falta escutardes a voz de Jeová, vosso Deus. Capítulo 7. Além disso, sucedeu no 4º ano de Dario, o rei, que veio a haver a palavra de Jeová para Zacarias, no 4º dia do 9º mês, quer dizer, em Quisleu. E Betel passou a enviar Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para abrandar a face de Jeová, dizendo aos sacerdotes que pertenciam à casa de Jeová dos exércitos, e aos profetas, sim, dizendo: Chorarei no 5º mês, observando a abstinência, assim como fiz, por tantos anos? E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová dos exércitos, dizendo: Dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes: Quando jejuastes e houve lamentação no 5º mês e no 7º mês, e isto por 70 anos, jejuastes realmente para mim? Sim, para mim? E quando estáveis comendo e quando estáveis bebendo, não fostes vós que comíeis e não fostes vós que bebíeis? Não devíeis obedecer às palavras que Jeová clamou por intermédio dos profetas anteriores, enquanto aconteceu que Jerusalém estava habitada e tranquila, com as suas cidades em sua volta, e enquanto o Negebe e a Cefelá estavam habitados? E continuou a vir a haver a palavra de Jeová para Zacarias, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Fazei o vosso julgamento com verdadeira justiça, e praticai mutuamente benevolência e misericórdias, e não defraudeis nem viúva, nem menino órfão de pai, nem residente forasteiro, nem atribulado, e não maquineis nada de mal um contra o outro nos vossos corações. Mas persistiram em negar-se a prestar atenção, e continuaram a oferecer um ombro obstinado, e fizeram seus ouvidos demasiadamente irresponsivos para ouvir. E tornaram seu coração como pedra de esmeril, para não obedecer à lei e às palavras que Jeová dos exércitos enviara por meio de seu Espírito, por intermédio dos profetas anteriores, de modo que ocorreu grande indignação da parte de Jeová dos exércitos. E por isso aconteceu que, assim como ele chamou e não escutaram, assim eles chamavam e eu não escutava,
disse Jeová dos exércitos. E eu, tempestuosamente, passei a lançá-los por todas as nações que não conheceram. E a própria terra ficou desolada atrás deles, sem haver quem passasse por ela e sem haver quem retornasse. E passaram a fazer da terra desejável um assombro. Capítulo 8. E continuou a vir a haver a palavra de Jeová dos exércitos, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Com grande ciúme vou ser ciumento de Sião, e com grande furor vou ser ciumento dela. Assim disse Jeová: Vou retornar a Sião e residir no meio de Jerusalém. E Jerusalém há de ser chamada de cidade da veracidade, e o monte de Jeová dos exércitos de santo monte. Assim disse Jeová dos exércitos: Ainda sentar-se-ão homens idosos e mulheres idosas nas praças públicas de Jerusalém, cada um também com seu bastão na mão, por causa da abundância dos seus dias. E as próprias praças públicas da cidade encher-se-ão de meninos e de meninas brincando nas suas praças públicas. Assim disse Jeová dos exércitos: Embora pareça difícil demais aos olhos dos remanescentes deste povo naqueles dias, deve também parecer difícil demais aos meus olhos? É a pronunciação de Jeová dos exércitos. Assim disse Jeová dos exércitos: Eis que salvo o meu povo da terra do nascente e da terra do pôr do sol. E certamente os farei entrar, e terão de residir no meio de Jerusalém. E terão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu Deus, em veracidade e em justiça. Assim disse Jeová dos exércitos: Sejam fortes as vossas mãos, vós os que nestes dias estáis ouvindo estas palavras da boca dos profetas, no dia em que se lançou o alicerce da casa de Jeová dos exércitos para se construir o templo. Pois antes daqueles dias não se fizera existir salário para o gênero humano, e quanto ao salário dos animais domésticos, não havia tal coisa. E não havia paz para quem saía e para quem entrava, por causa do adversário, visto que o lançava toda a humanidade uns contra os outros. E agora não serei como nos dias anteriores para com os remanescentes deste povo, é a pronunciação de Jeová dos exércitos. Pois haverá a semente de paz, a própria videira dará os seus frutos, e a própria terra dará a sua produção, e os próprios céus darão o seu orvalho. E eu hei de fazer os remanescentes deste povo herdar todas estas coisas. E terá de acontecer que assim como vos tornastes uma invocação do mal entre as nações, ó casa de Judá e casa de Israel, assim vos salvarei e tereis de tornar-vos uma bênção. Não tenhais medo, sejam fortes as vossas mãos. Pois assim disse Jeová dos exércitos: Assim como intentei fazer-vos o que era calamitoso, por me terem indignado os vossos antepassados, disse Jeová dos exércitos, e não o deplorei, assim vou intentar novamente, naqueles dias, tratar bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não tenhais medo. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai verazmente uns com os outros. Fazei o vosso julgamento nos vossos portões, com verdade e com julgamento de paz. E não maquineis nos vossos corações a calamidade um para com o outro, e não ameis nenhum juramento falso, pois todas estas são as coisas que tenho odiado, é a pronunciação de Jeová. E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová dos exércitos, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: O jejum do 4º mês, e o jejum do 5º mês, e o jejum do 7º mês, e o jejum do 10º mês, tornar-se-ão para a casa de Judá exultação e alegria e boas épocas festivas. Portanto, amai a verdade e a paz. Assim disse Jeová dos exércitos: Ainda será que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade certamente irão ter com os de outra, dizendo: Vamos seriamente para abrandar a face de Jeová, e para procurar a Jeová dos exércitos.
eu mesmo irei também. E muitos povos e poderosas nações virão realmente para procurar a Jeová dos exércitos em Jerusalém, e para abrandar a face de Jeová. Assim disse Jeová dos exércitos: naqueles dias, 10 homens dentre todas as línguas das nações agarrarão, sim, agarrarão realmente a aba da veste de um homem judeu, dizendo: iremos convosco, pois ouvimos que Deus está convosco. Capítulo 9. Uma pronúncia. A palavra de Jeová é contra a terra de Adraque, e descansa em Damasco. Porque Jeová tem o olho posto no homem terreno e em todas as tribos de Israel. E a própria Amate também confinará com ela, Tiro e Sidom, porque ela é muito sábia. E Tiro passou a construir para si uma escarpa, e a amontoar prata como pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o próprio Jeová a desapossará, e certamente golpeará sua força militar, lançando-a dentro do mar, e ela mesma será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e ficará com medo, e quanto a Gaza, também sentirá dores muito severas. Também Ecrom, porque a sua esperança aguardada terá de sofrer vergonha. E de Gaza há de perecer um rei, e a própria Ascalon não será habitada. E será realmente um filho ilegítimo que se sentará em Asdod, e eu certamente deceparei o orgulho do filisteu. E vou remover-lhe da boca as suas coisas manchadas de sangue, e de entre os seus dentes as suas coisas repugnantes. E então ele mesmo há de restar para o nosso Deus. E terá de tornar-se como um cheque em Judá, e Ecrom como Jebuseu. E eu vou acampar-me como posto avançado para a minha casa, de modo que ninguém passará e ninguém retornará. E não mais passará por eles algum feitor, porque agora eu o vi com os meus olhos. Jubila grandemente, ó filha de Sião. Brada em triunfo, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu próprio rei. Ele é justo, sim, salvo, humilde e montado num jumento, sim, num animal plenamente desenvolvido, filho de jumenta. E hei de decepar de Efraim o carro de guerra, e de Jerusalém o cavalo. E o arco de batalha terá de ser decepado. E ele falará realmente de paz às nações, e seu domínio será de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Também tu, ó mulher, pelo sangue do teu pacto vou enviar teus prisioneiros para fora do poço em que não há água. Voltai ao reduto, prisioneiros da esperança. Também, hoje eu te informo, pagar-te-ei de volta em dobro, ó mulher, pois vou entesar Judá como meu arco. Vou encher o arco com Efraim, e vou despertar teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e vou fazer-te como a espada de um poderoso. E o próprio Jeová será visto sobre eles, e sua flecha há de sair como raio. E o próprio soberano Senhor Jeová tocará a buzina, e ele há de andar com os vendavais do sul. O próprio Jeová dos exércitos os defenderá, e eles realmente devorarão e subjugarão as pedras de funda. E hão de beber, ser turbulentos, como se houvesse vinho, e ficarão realmente cheios como a tigela, como os ângulos do altar. E Jeová, seu Deus, os há de salvar naquele dia como o rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de um diadema cintilando sobre o seu solo. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal é o que fará os jovens medrar, e o vinho novo as virgens. Capítulo 10. Pedi a Jeová chuva no tempo da chuva primaveril. Sim, a Jeová que faz as nuvens de temporal e que lhes dá o aguaceiro de chuva, a cada um vegetação no campo. Pois os próprios terafins falaram aquilo que é mágico, e os adivinhos da sua parte visionaram falsidade, e continuam a falar de sonhos fúteis, e tentam consolar em vão. Por isso hão de partir qual rebanho, ficarão atribulados por não haver pastor. Minha ira acendeu-se contra os pastores e ajustarei contas com os líderes caprinos.
Pois Jeová dos exércitos tem voltado sua atenção para a sua grei, a casa de Judá, e ele os fez como seu cavalo de dignidade na batalha. Dele procede o homem-chave, dele procede o governante sustentador, dele procede o arco de batalha, dele procede todo o feitor, todos juntos. E terão de tornar-se como homens poderosos calcando a lama das ruas na batalha. E terão de travar batalha, pois Jeová está com eles, e os que montam em cavalos terão de passar vergonha. E vou fazer a casa de Judá superior e salvarei a casa de José. E vou dar-lhes morada, porque terei misericórdia com eles, e terão de tornar-se como os que eu não pus fora, porque eu sou Jeová, seu Deus, e lhes responderei. E os de Efraim terão de tornar-se como um homem poderoso, e seu coração terá de alegrar-se como que por causa de vinho. E seus próprios filhos verão e certamente se alegrarão, seu coração jubilará em Jeová. Vou assobiar para eles e reuni-los, porque certamente os remirei e terão de tornar-se muitos, iguais aos que se tornaram muitos. E eu os espalharei como semente entre os povos, e lembrar-se-ão de mim nos lugares distantes, e terão de reviver com seus filhos e voltar. E terei de trazê-los de volta da terra do Egito, e reuni-los-ei da Assíria, e levá-los-ei à terra de Gileade e ao Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele terá de passar pelo mar com aflição, e no mar terá de golpear as ondas, e terão de secar-se todas as profundezas do Nilo. E o orgulho da Assíria terá de vir abaixo, e o próprio cetro do Egito se retirará. E vou fazê-los superiores em Jeová, e andarão em seu nome, é a pronunciação de Jeová. Capítulo 11. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que um fogo devore entre os teus cedros. Uiva, ó junípero, pois o cedro caiu, porque os próprios majestosos foram assolados. Uivai, árvores maciças de Bazã, porque foi deitada abaixo a floresta impenetrável. Escuta, o uivo dos pastores, porque a sua majestade foi assolada. Escuta, o bramido de leões novos jubados, porque as moitas orgulhosas ao longo do Jordão foram assoladas. Assim disse Jeová, meu Deus: pastoreia o rebanho destinado à matança, cujos compradores passam a matá-las, embora não sejam tidos por culpados. E os que as vendem dizem: bendito seja Jeová, enquanto eu ganho riquezas. E seus próprios pastores não têm nenhuma compaixão com elas. Pois não mais me compadecerei dos habitantes da terra, é a pronunciação de Jeová. Portanto, eis que faço que os da humanidade se encontrem, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei, e certamente esmiuçarão a terra, e eu não livrarei da sua mão. E passei a pastorear por vós o rebanho destinado à matança, ó atribulados do rebanho. Portanto, tomei para mim 2 bordões. A um chamei de afabilidade, e ao outro chamei de união, e fui pastorear o rebanho. E finalmente eliminei 3 pastores num só mês lunar, visto que a minha alma ficou gradualmente impaciente com eles, e também a própria alma deles me abominava. Por fim eu disse: não continuarei a pastorear-vos. Morra aquela que estiver morrendo, e seja eliminada aquela que estiver sendo eliminada. E quanto às que restarem, que devorem cada uma a carne de sua companheira. Portanto, tomei o meu bordão afabilidade e o cortei em pedaços, a fim de romper meu pacto que eu concluíra com todos os povos. E ele ficou rompido naquele dia, e os atribulados do rebanho que me observavam ficaram assim sabendo que era a palavra de Jeová. Então eu lhes disse: se for bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, mas se não, deixai-o. E passaram a pagar-me o meu salário, 30 moedas de prata. Nisso Jeová me disse: lança-o na tesouraria, o valor majestoso com que fui avaliado do seu ponto de vista. Concordemente, tomei as 30 moedas de prata e lancei-as na tesouraria da casa de Jeová.
Então cortei em pedaços o meu segundo bordão, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. E Jeová prosseguiu, dizendo-me: Toma ainda para ti os apetrechos de um pastor inútil. Pois, eis que deixo surgir no país um pastor. Não voltará a sua atenção para as ovelhas que estão sendo eliminadas. Não procurará a nova e não curará a ovelha quebrantada. Não suprirá alimento a que está postada, e comerá a carne da gorda, e ele arrancará os cascos das ovelhas. Ai do meu pastor imprestável que abandona o rebanho. Haverá uma espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Seu próprio braço secar-se-á impreterivelmente, e seu próprio olho direito turvar-se-á sem falta. Capítulo 12. Uma pronúncia. A palavra de Jeová a respeito de Israel é a pronunciação de Jeová, aquele que estendeu os céus e lançou o alicerce da terra e formou o espírito do homem no seu íntimo. Eis que eu faço de Jerusalém uma taça que causa tontura a todos os povos ao redor. E também contra Judá ele virá estar em sítio, sim, contra Jerusalém. E naquele dia terá de acontecer que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem, sem falta se arranharão severamente, e todas as nações da terra hão de ser ajuntadas contra ela. Naquele dia, é a pronunciação de Jeová, golpearei todo cavalo com desnorteamento, e seu cavaleiro com loucura. E abrirei meus olhos sobre a casa de Judá, e golpearei todo cavalo dos povos com a perda da vista. E os chefes de Judá terão de dizer no seu coração: Os habitantes de Jerusalém são para mim uma força por Jeová dos exércitos, seu Deus. Naquele dia farei os cheques de Judá como um braseiro entre as árvores, e como uma tocha acesa entre gavelas de cereal recém-cegado. E terão de devorar à direita e à esquerda todos os povos ao redor. E Jerusalém ainda terá de ser habitada no seu próprio lugar, em Jerusalém. E Jeová há de salvar primeiro as tendas de Judá, com o fim de que a beleza da casa de Davi e a beleza dos habitantes de Jerusalém não fique engrandecida demais sobre Judá. Naquele dia Jeová será uma defesa ao redor dos habitantes de Jerusalém. E quem entre eles estiver tropeçando, terá de tornar-se naquele dia como Davi, e a casa de Davi como Deus, como o anjo de Jeová diante deles. E naquele dia terá de acontecer que procurarei aniquilar todas as nações que chegarem contra Jerusalém. E eu vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de rogos, e eles certamente olharão para aquele a quem traspassaram, e certamente o lamentarão como no lamento por um filho único. E haverá lamentação amarga por ele, como quando há lamentação amarga por um filho primogênito. Naquele dia será grande o lamento em Jerusalém, como o lamento de Adadrimon no vale plano de Megido. E a terra certamente lamentará, cada família sozinha, a família da casa de Davi sozinha, e suas mulheres sozinhas, a família da casa de Natã sozinha, e suas mulheres sozinhas, a família da casa de Levi sozinha, e suas mulheres sozinhas, a família dos Simeitas sozinha, e suas mulheres sozinhas, todas as famílias restantes, cada família sozinha, e suas mulheres sozinhas. Capítulo 13. Naquele dia virá a haver uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para uma coisa abominável. E naquele dia terá de acontecer, é a pronunciação de Jeová dos exércitos, que deceparei do país os nomes dos ídolos, e eles não serão mais lembrados. E também farei passar para fora do país os profetas e o espírito de impureza. E terá de acontecer que, caso um homem ainda profetize, seu pai e sua mãe, aqueles que fizeram que nascesse, também terão de dizer-lhe: Não viverás, porque falaste falsidade em nome de Jeová. E seu pai e sua mãe, aqueles que fizeram que nascesse,
terão de traspassá-lo por ele ter profetizado. E naquele dia terá de acontecer que os profetas ficarão envergonhados, cada um da sua visão ao profetizar, e não usarão um manto oficial de pelo com o fim de enganar. E ele certamente dirá: não sou profeta, sou homem que lavra o solo, porque foi um homem terreno que me adquiriu desde a minha mocidade. E terá de dizer-se-lhe: que feridas são essas na tua pessoa entre as tuas mãos? E ele terá de dizer: são de eu ter sido golpeado na casa dos que me amavam intensamente. Ó espada, desperta contra meu pastor, sim, contra o varão vigoroso que é meu colega, é a pronunciação de Jeová dos exércitos. Golpeia o pastor e sejam espalhadas as ovelhas do rebanho, e eu hei de fazer a minha mão voltar sobre os insignificantes. E terá de acontecer em toda a terra, é a pronunciação de Jeová, que 2 partes nela serão decepadas e expirarão, e quanto à terceira parte será deixada sobrar nela. E eu certamente levarei a terceira parte através do fogo, e eu realmente os refinarei como se refina a prata, e os examinarei como se examina o ouro. Ela, da sua parte, invocará o meu nome, e eu, da minha parte, lhes responderei. Vou dizer: é meu povo, e ela, por sua vez, dirá: Jeová é meu Deus. Capítulo 14. Eis que vem um dia pertencente a Jeová, e teu despojo certamente será repartido no meio de ti. E hei de ajuntar todas as nações contra Jerusalém para a guerra. E a cidade será realmente capturada e as casas rapinadas, e as próprias mulheres serão violentadas. E metade da cidade terá de ir para o exílio, mas, quanto aos que sobrarem do povo, não serão decepados da cidade. E Jeová há de sair e guerrear contra essas nações, como no dia em que guerreia, no dia da peleja. E naquele dia seus pés estarão realmente postados no Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, ao leste. E o Monte das Oliveiras terá de ser fendido pelo meio, desde o nascente e até o oeste. Haverá um vale muito grande, e metade do monte será realmente movida para o norte, e metade dele para o sul. E vós certamente fugireis para o vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E tereis de fugir, assim como fugistes por causa do tremor de terra nos dias de Uzias, rei de Judá. E Jeová, meu Deus, certamente chegará, estando com ele todos os santos. E naquele dia terá de acontecer que não se mostrará haver nenhuma luz preciosa. As coisas ficarão solidificadas. E terá de tornar-se um dia conhecido como pertencente a Jeová. Não será dia, nem será noite. E terá de suceder que ao tempo da noitinha ficará claro. E naquele dia terá de acontecer que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. Isto se dará no verão e no inverno. E Jeová terá de tornar-se rei sobre toda a terra. Naquele dia Jeová mostrará ser um só, e seu nome um só. Toda a terra se transformará como Arabá, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela terá de erguer-se e ficar habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de lagar do rei. E as pessoas certamente habitarão nela, e não virá a haver mais nenhuma condenação à destruição, e Jerusalém terá de ser habitada em segurança. E este mostrará ser o flagelo com que Jeová flagelará todos os povos que realmente prestarem serviço militar contra Jerusalém. Haverá apodrecimento da carne enquanto a pessoa estiver de pé, e os próprios olhos da pessoa apodrecerão nas suas órbitas, e a própria língua apodrecerá na boca da pessoa. E naquele dia terá de acontecer que se espalhará entre eles a confusão da parte de Jeová. E eles realmente agarrarão, cada um, a mão de seu companheiro, e sua mão realmente se levantará contra a mão de seu companheiro. E o próprio Judá também guerreará em Jerusalém, e
e certamente se ajuntará a riqueza de todas as nações ao redor, o ouro e a prata e as vestes, em quantidade excessiva. E assim mostrará ser o flagelo do cavalo, do mulo, do camelo e do jumento, e de toda sorte de animal doméstico que vier a estar naqueles campos, semelhante a este flagelo. E terá de acontecer que, quanto a todos aqueles que sobrarem dentre todas as nações que vêm contra Jerusalém, terão de subir também de ano em ano para se curvarem diante do Rei, Jeová dos Exércitos, e para celebrarem a festividade das barracas. E terá de acontecer que, quanto a todo aquele dentre as famílias da terra que não subir a Jerusalém para se curvar diante do Rei, Jeová dos Exércitos, sim, sobre estes não virá a haver chuva copiosa. E se a própria família do Egito não subir e realmente não entrar, também sobre eles não haverá nenhuma. Virá a haver o flagelo com que Jeová flagela as nações que não sobem para celebrar a festividade das barracas. Esta é que mostrará ser a punição pelo pecado do Egito e pelo pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festividade das barracas. Naquele dia virá a haver sobre as sinetas do cavalo: a santidade pertence a Jeová. E as panelas de boca larga na casa de Jeová terão de tornar-se como as tigelas perante o altar. E toda a panela de boca larga em Jerusalém e em Judá terá de tornar-se algo sagrado pertencente a Jeová dos Exércitos. E todos os que oferecerem sacrifícios terão de entrar e tirar delas, e terão de cozinhar nelas. E não mais virá a haver naquele dia cananeu na casa de Jeová dos Exércitos.